Bom dia a todos. Que este momento seja então para nós um momento de reflexão, de meditação, onde nós temos a oportunidade de irmos trabalhando um pouquinho mais o nosso conhecimento mais profundo, o nosso conhecimento interior, né? Estamos trabalhando para as nossas reflexões a obra de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior, onde através das pistas que ela vai nos dando na sua obra, a gente vai então vasculhando um pouquinho mais das nossas gavetas íntimas, né? Nós vamos abrindo os nossos compartimentos interiores para ir descobrindo algumas coisas a mais a nosso respeito. Então nós vamos dar sequência a esta reflexão, lembrando que nós estamos trabalhando a viagem interior. Para muitos de nós parece não ser uma viagem muito agradável, né? A gente não tem muito hábito de olhar para dentro, de olhar para si mesmo. Naturalmente temos hábito de olhar para fora, de olhar os outros, mas raramente temos o hábito de olhar-nos, né? Porque as nossas imperfeições, elas acabam sendo para nós painéis não muito agradáveis de serem vistos. Então nós negamos-nos e procuramos então as virtudes, os benefícios que a gente quer nos outros, nas coisas, na vida, e aí é onde a gente acaba não encontrando. Porque, como a gente já falou muitas vezes, refletiu muitas vezes, a felicidade que a gente procura, a paz, a harmonia, não está em nada que vai vir de fora. Vai ter que nascer de dentro de nós. O próprio Cristo já nos asseverava: brilhe a vossa luz. Ele não mandou a gente se iluminar com a luz de ninguém, nem com coisa nenhuma, né? Ou seja, não vai ser conquistando coisas, não vai ser tendo o amor, o benefício, as bênçãos de quem quer que seja ao nosso lado, que vai tornar-nos por dentro melhores do que somos. A gente pode se sentir um pouco mais confortável, né? Claro, é muito bom estar na presença de pessoas agradáveis, que fazem as nossas vontades, que nos alegram. Isso é muito bom, com toda certeza. Mas a felicidade mesmo, que é aquele estado perene de bem-estar interior que nós experimentamos, inclusive de saúde, né? Que propicia inclusive a saúde do próprio corpo, já que a maioria das doenças são emanações da nossa própria mente, nós irradiamos consequências negativas para o nosso próprio corpo, que reage de maneira também negativa, adoecendo. Então essa harmonia, ela é uma harmonia que nós vamos encontrar. Francisco de Assis, num dos livros sobre a sua vida, ele diz assim, a respeito dessa viagem: quando faço a viagem interior, quanto mais avanço o comboio, mais me enterneço com a beleza das paisagens. Então Francisco, quando olhava-se, claro que ele não era perfeito, ele era como qualquer um de nós, mas era um espírito de valores já conquistados, muito maiores talvez do que os nossos, mas era um espírito que tinha plena consciência da vida, do amor de Deus. Então quando ele se olhava, apesar de ver, quando a gente passa por aí, que a gente vai viajando, a gente vê campos verdejantes, né? Pomares, plantações, mas de vez em quando vê também umas queimadas, não vê? A gente vê umas coisas feias, né? Uns tocos queimados, lá tacaram fogo, virou aquela cinza, aquela fumaça. Não é diferente quando a gente olha para dentro da gente mesmo. A gente também vai encontrar algumas paisagens meio ressequidas, sem plantação nenhuma, com fumaça, com fogo. Porque quando a gente ateia fogo na vida dos outros, na verdade a gente ateia fogo dentro de nós mesmos. E muitas vezes grandes territórios são queimados, né? Queima-se junto aí a nossa esperança, a nossa paz, a nossa alegria. Por isso que a pessoa intempestiva, ela precisa sempre estar tomando cuidado com as suas ações. Porque quando ela pensa que está atendo fogo nos outros, na verdade ela está atacando fogo nas suas próprias regiões íntimas, deixando queimadas, deixando fumaça, deixando coisas que não vão ser muito agradáveis na hora de conviver. Então, isso a gente precisa pensar muito, né? A maneira como os outros nos tratam não é importante, de jeito nenhum. Não para a nossa paz, para o nosso bem-estar, mas a forma como nós tratamos os outros é muito importante. Isso é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção, né? Como nós tratamos, como nós vivenciamos a nossa vida com os outros. Porque cada um é responsável pelo que faz. Então, de vez em quando, nas nossas ações intempestivas, né, a gente acaba tendo reações que não são muito apropriadas. E a gente, como diz o caipira, lasca fogo no terreno dos outros. Tá bom. Só que esses terrenos que nós estamos botando fogo são
são áreas nas imediações do íntimo de cada um. Se a pessoa quiser deixar que o fogo se alastre para dentro dela, ela vai permitir. Senão ela vai correr rápido, fazer um acerro, né? Fazer lá uma divisória e o fogo vai ficar lá fora e não vai entrar. Porque o problema de aceitar o mal e agasalhar-o no seu íntimo é um problema de cada um. Como também quando alguém nos fere, nos diz alguma coisa que a gente não gosta, ou faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente só leva isso para dentro se a gente quiser. A princípio a pessoa bota fogo ali, nas imediações, para o lado de fora da cerca. Né? Quem tem propriedade sabe disso. Agora, se a gente quiser, a gente não quiser agasalhar isso, a gente vai lá e faz o quê? Faz um acerro, né? Dá um jeito lá e não deixa o fogo entrar. Então conosco é a mesma coisa. Por isso que a gente nunca vai conseguir justificar o nosso temperamento dizendo que foi porque os outros nos fizeram isso, nos fizeram aquilo, né? Olha o que você fez comigo, né? Olha no que você me tornou, no que eu me tornei por sua culpa. Quer dizer, essas afirmativas, elas são vazias. Ninguém se torna alguma coisa por causa de alguém. Cada um de nós nos tornamos alguma coisa por nossa própria causa. Tudo que nós recebemos da vida, das pessoas, elas precisam ser analisadas pelos nossos sentimentos e dar a interpretação que nós pudermos a respeito. Por isso, quanto maiores são os nossos valores, quanto melhores são os nossos valores, menos impacto em nosso coração vai ter ao que nós recebemos de fora, que vier dos outros. Mas temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos, porque isso é que é importante. Quando eu jogo um fósforo lá aceso, alguma coisa para botar fogo no terreno do outro, na verdade eu estou atirando nos meus próprios terrenos íntimos. Estou botando fogo na minha propriedade. E é possível que num determinado momento eu vá buscar recurso e não tenha esses recursos. Vou encontrar uma queimada, vou encontrar uma terra árida, toda cheia de cinzas e tocos, e dali não posso colher nada. E em alguns casos, essas dimensões queimadas são tão grandes, esses trechos são tão grandes, que a pessoa não vendo, se não aridez, ou então só queimadas e cinzas, ela recorre à fuga da vida, tentando fugir da vida, porque acredita que não tem mais salvação nenhuma. Mas a gente vai ter que fazer o quê? Encontrando partes queimadas, vamos ter que andar um pouco mais, nos esforçar um pouco mais, lutar um pouco mais, para que além daquela terra queimada encontremos também as terras verdes, com os frutos, porque todos nós temos. Todos os espíritos têm coisas belas. Nós temos valores belos dentro de nós, alguns para desenvolver, alguns já trabalhados, né? Que a gente precisa verificar. Então essa viagem, ela é muito importante que a gente faça para dentro. Essa visualização contínua de todo dia, de verificar como nós agimos, como nós reagimos, como nós falamos, como nós ouvimos. Uma pessoa me perguntou uma vez, mas tem jeito de saber, de ver isso, como a gente ouve? A gente ouve de tudo, se tem um lugar onde tem um monte de gente falando alguma coisa, a gente escuta, ou então a gente tem que tampar o ouvido. Mas não é tapar o ouvido, é filtrar, né? O que é ouvir bem? Se por acaso você for obrigado a ouvir o que não deve, não há problema nenhum, você simplesmente ignora e passe a concentrar nas coisas boas. Se alguém chegar para te dizer alguma coisa que não deve, aí você tem a opção de cortar, fala, não, eu não quero. Né? Olha, eu vim te contar uma coisa, uma fofoca. Não, eu não quero ouvir. Não me interessa, eu não estou interessado na vida dos outros. Eu não dou conta nem de mim mesmo, como é que eu vou ficar controlando a vida dos outros? Então eu não quero ouvir. Então a gente pode controlar a visão, pode controlar a audição, nós podemos controlar tudo que nos diz respeito. Né? E se porventura somos expostos àquilo que nós não queremos, temos que ter uma boa interpretação de tudo. Olhar com misericórdia, com piedade, com ternura, para tudo e para todos com quem convivemos, para que das experiências boas e ruins tiremos os valores que nós esposaremos. Tem um autor que ele sempre diz uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, na vida nós aprendemos o que fazer e o que não fazer. Ou seja, a gente verificando o comportamento dos outros, não precisamos julgar ninguém, mas a gente pode aprender o que fazer e o que não fazer. Se nós vemos um comportamento que não é ideal, que ele não sirva para que nós possamos criar um julgamento a respeito dos outros por causa daquilo, mas que a gente sirva para fazer, olha, isso eu não devo fazer. Essa análise é boa, porque diz o Evangelho segundo o Espiritismo que ver o bem em toda parte seria tolice, seria uma estupidez. Claro que o mal
está por aí campeando em toda parte. Mas, então, ver não, está tudo bom, não tem nada errado, está tudo certo, aí seria uma tolice, porque existem coisas erradas. Mas que a visualização, seja do nosso cônjuge, do nosso filho, das pessoas com quem nós convivemos, no trabalho, com os nossos amigos, que essas visualizações sejam para nós motivações de crescimento, nunca de julgamento. Que nós observemos todas as experiências para nos instruir. Quer dizer que a gente pode se instruir até no mal? Pode. Ao ver uma atitude que a gente não concorda, não aprova, no hábito de alguém, no comportamento de alguém, a gente pode se instruir, né, para não fazer a mesma coisa, para não repetir aquele gesto. Não para criar um julgamento, olha lá o que fulano faz, né? Olha o comportamento daquela. Essa visão é uma visão mesquinha, porque nós não somos perfeitos, né? Jesus mandou atirar a primeira pedra quem não tivesse pecado, mas sem saber a gente atira por aí pedra para todo lado. Mas Jesus falou, se você não tiver pecado, pode jogar pedra. Mas engraçado, o que não teria pecado não jogaria pedra, porque ele não jogou. Ele era o que não tinha. E ele não atirou pedras. Né? Ele não atirou pedras. Então, quando nós chegávamos na fase de não ter nenhum tipo de mal mais, nenhum tipo de negatividade em nós não atiraremos pedra em ninguém. Nós faremos o que ele fez. Daremos a própria vida pelo bem de todos, né? Nos esforçaremos pelo bem de todos. A gente não consegue se esforçar muitas vezes pela paz dentro do nosso lar. Com aqueles com quem nós convivemos, temos dificuldade de estabelecer a paz, de colaborar, de contribuir com a paz onde a gente vive, dentro do círculo que nós vivemos, quanto mais com o bem do mundo. Então nós temos que começar a buscar isso, né? Sermos esse ponto de luz, de paz, onde nós estivermos. Porque nós não somos perfeitos. Mas o bem que nós produzirmos vai fazer bem a todo mundo. Se você pensa bem, se você é otimista, se você é alegre, se você é festivo por dentro, com toda certeza, você pode salvar uma vida sem saber. Você está na condução, no ônibus, viajando, no trânsito, indo de um lugar para o outro, para o seu trabalho, e a tua irradiação pode salvar a vida da pessoa do lado que está com ideias suicidas. Ela se impregna do bem-estar que você está irradiando e tem trégua para pensar, para refletir. E às vezes aquela ação obsessiva de um espírito perverso que está aproveitando a fraqueza dela, a dor dela para induzi-la ao suicídio, é freada, é boicotada pelas vibrações positivas que você está irradiando. Então, ou seja, quieto, sem abrir a boca, uma pessoa que está na frequência do bem, colabora com o bem, em toda parte. E dentro do lar, então, nem se diz. Se você está bem, apesar de ter problemas, de ter algumas dificuldades, se você está irradiando coisas boas, você ajuda as pessoas que estão à sua volta sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. Eu conheço uma pessoa que a família era uma família muito complicada, mas tinha, segundo essa pessoa, tinha o avô, que pelo que nós analisamos, pela fala dela, porque eu não o conheci, essa criatura tinha uma autoridade moral tamanha, que podia estar acontecendo o que fosse. Quando ele entrava no ambiente, todo mundo falava, mas isso é medo. Não, não é medo. Porque ele nunca levantou a mão contra ninguém, e nunca disse uma palavra ríspida, mas uma pessoa de fala muito sensata, muito equilibrada, muito dócil. Quando ele entrava no ambiente, podia estar acontecendo o que fosse. Todo mundo parava e o respeitava. E a contenda acabava ali. Se tivesse acontecendo alguma coisa negativa, acabava tudo ali, com a presença dele, quando ele entrava. E a pessoa me disse, o meu avô nunca disse uma palavra que saiu da boca dele que fosse uma palavra negativa, que fosse ruim, ou que dissesse, faça isso ou não faça aquilo. Ele não dizia uma palavra, mas era uma pessoa íntegra, plena, bondosa, doce. Por isso é que a Joana de Ângeles fala, pode ser a escuridão que tiver, pode ter no ambiente a escuridão, aquilo que você não enxerga e o próprio nariz, não tem importância. Se você acender uma luz, por menor que ela seja, por ínfima que ela seja, as trevas batem em retirada, pelo menos em volta dela, bate em retirada, não tem jeito. Pode ver, o salão pode estar tudo trancado, aquela escuridão, se você acender uma luzinha de faroletinho, qualquer coisa que seja, já cria-se uma luz pertinho e uma penumbra em volta e a escuridão já não é mais a mesma. Já não temos mais a mesma escuridão. Por isso que o Cristo falou, que nós tínhamos que brilhar a luz da gente. Brilhe a vossa luz.
A gente reclama dos problemas da vida, reclama minha vida parece uma escuridão. Mas e o que você está fazendo para colocar luz na sua vida? O que eu estou fazendo para colocar luz na minha vida? Os espíritos não me ajudam, as pessoas, ninguém liga para mim, e você liga para você mesmo? Como diz os jovens ainda, se liga, né? Você está ligado, né? Você está ligado? Você está acendendo a própria luz, você está se iluminando. Porque querer que o mundo, as pessoas, a situação, a vida, Deus nos ilumine, isso é muito fácil. Né? Onde estaria o mérito do nosso crescimento? Onde estaria o livre-arbítrio se Deus fizesse tudo por nós, né? E nós não tivéssemos que fazer nada? Tem na Terra pais que fazem isso pelos seus filhos. Fazem tudo pelo filho, não deixa o filho nem... O filho tem 45 anos, não deixa o filho nem tomar banho, nem botar a comida no prato, não deixa... Se você não deixa o seu filho fazer alguma coisa, como é que você quer que ele depois seja uma pessoa autônoma, que tenha força própria, que consiga ter decisões, tenha como caminhar na vida se ele nunca fez nada? Isso independente da condição financeira. Não, mas eu tenho como pagar. Então eu quero que os serviçais da minha casa cuidem do meu filho, que eles façam as coisas. Eu não quero que meus filhos trabalhem. Pois é, se eles não trabalham agora para cuidar de si mesmos, vão dar trabalho depois. Vão dar trabalho depois. Porque, ou seja, não aprenderam nada, não aprenderam valores, não desenvolveram nada. Vão dar trabalho depois. Se não trabalham agora, vão dar trabalho depois. Então, tem um amigo nosso aqui da casa que ele faz as crianças arrumarem o quarto. Vocês não bagunçaram os brinquedos? Agora vocês vão colocar tudo na caixa, vocês vão guardar direitinho no armário, do jeitinho que tem que ser. E tem lá a pessoa que faz a limpeza da casa, que cuida. Mas eles precisam já ir tomando noções desde cedo, a responsabilidade, né? O espírito Meimei, nas suas mensagens, ela fala que o que a criança mais quer é que você dê limites a ele, que você ensine até onde ele pode e onde ele não pode ir. Agora, ele vai protestar, ele vai fazer birra, ele vai protestar, ele não vai querer, ele vai medir forças com você, mas aí a sua vontade nesse momento tem que prevalecer, tem que indicar para ele o que ele tem que fazer, para que aos poucos ele vá formando o caráterzinho dele, ele vai desenvolvendo etapas do seu mundo emocional, para que depois ele tenha segurança para fazer o próprio enfrentamento, né? Então essa viagem interior da gente fazer o conhecimento, né, do autoconhecimento, ela é muito importante. Pode. Quer só retomar lá atrás, você fala, uma autora que disse que você deve analisar o que os outros fazem, a aprender o que é certo e o que é errado, sem julgamento, ver se está certo. O julgamento, porque aí diferenciar o analisar do julgar. O julgamento, estou entendendo o julgamento que é uma coisa que sai uma sentença, né? Isto. Então é esse que é vedado. Mas até ali, até a análise, para que eu retire conclusões do certo e do errado, perfeitamente claro. Exatamente. O doutor colocou muito bem. Analisar as situações para nós extrairmos dela o que a gente deve e o que não deve fazer, né? Tirarmos conclusões. Quando nós lavramos uma sentença, estamos julgando, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com as conclusões, né? Quando a gente vê as atitudes dos outros, nós precisamos abster-nos de lavrar sentenças, porque isso seria por conta do Criador, de Deus, e Ele não faz. Deus não condena ninguém, Deus não pune ninguém. As suas leis são perfeitas e aquele que transgride essas leis recebe o corretivo da própria lei, né? Corretivo da própria lei. Se você não acredita na lei da gravidade e escreve isso num papel, não acredito na lei da gravidade, segura o papel e pula de um prédio, vai acontecer o quê? Vão ter que juntar os pedacinhos depois lá embaixo, né? Botar num saco e botar lá né? Porque não vai funcionar. Então, foi Deus que já tirou ele lá de cima? Foi Deus que o puxou para baixo, né? Foi Deus que, viu, fulano pulou do prédio, Deus matou ele. De forma nenhuma. A lei está aí, as leis universais estão aí, leis perfeitas em nós, né? Agora, o que está olhando do lado, que viu ele pular, pode tirar para si mesmo. Duas coisas que eu não devo fazer. Não devo atentar contra a minha própria vida e não desrespeitar as leis de Deus. São leis naturais que eu tenho que respeitar. E jamais atentar contra a minha própria vida. Agora, o que seria o julgamento? A gente sentenciar. Lá, tá vendo? Uma pessoa que atenta contra a própria vida é uma pessoa ruim, é uma pessoa má. Ela tem que se dar mal mesmo, e tem certeza que ela vai para o inferno. Então, isso é sentenciar, isso é sentença, mas quem somos nós para saber para onde que a pessoa vai, para saber se ela é ruim ou não é? O ato não foi bom, e deve ser para nós o quê?
uma advertência. Eu não devo fazer isso. Atentar contra as leis de Deus não é bom. Eu não devo fazer isso. Então eu não devo fazer. Usando o quê? O ato que o outro praticou. Agora, sentenciá-lo, aí só Deus pode fazer isso. E às vezes as pessoas colocam até Deus, né? Que é justiça. Tá vendo? Ó, Deus fez justiça lá, né? Quando a gente não transfere para Ele, né? A gente dá até conta para Deus pagar, né? Quando Deus te pague, né? Aquela coisa, né? Deus te pague. A gente bota o Deus para pagar as nossas contas, né? Então você vai ver, como é que é? Deus é justo. Uai, se é justo com Ele, é justo comigo também. É porque a gente esquece que nós também temos imperfeições. E quando a gente não tem coragem, às vezes por covardia, de reagir a alguma coisa, a gente transfere para Deus. Olha, você vai ver o que você me fez. Deus é justo, viu? Uai, se é justo com Ele, é justo comigo também. A justiça é uma só. Então, e as minhas imperfeições? A gente tem o hábito de desculpar as nossas grandes falhas e ver as pequenas dos outros como grandes. Então isso é complicado, né? O nosso orgulho faz isso. Então essa viagem, dizia o Francisco, quando eu viajo para dentro, o comboio vai avançando e eu fico maravilhado com as belezas das paisagens. Porque existe muita coisa boa em nós que pode e deve ser desenvolvida, né? Então, seguindo aqui, a Joana fala do nascer de novo, da reencarnação, né? Nascer de novo do corpo é desdobrar as possibilidades virgens em que se encontra, para conseguir a consciência de si, libertando-se das condensações grosseiras da ignorância. Olha só. Então, quando nós reencarnamos para quê? Para melhorar a consciência de nós mesmos e nos libertarmos da grosseria, da ignorância. À medida que o tempo avança, nós vamos adquirindo mais conhecimento de nós mesmos. Diz o Livro dos Espíritos, um sábio da antiguidade já falou disse, conhece-te a ti mesmo. Então, se a gente não procurar conhecer as nossas ações, as nossas reações, né, a gente não vai melhorando, não vai aprendendo com as experiências. E aos poucos, à medida que a gente vai avançando nessa proposta de viver o bem e procurar não viver o mal, nós diminuímos as grosserias, né? Nós passamos a ser criaturas mais polidas e deixamos a ignorância para trás. Vamos nos tornando mais sábios, mais nobres, né? Porque são os valores nobres que vão sustentar a nossa melhoria, o nosso crescimento. Então, quanto mais nobres forem os nossos valores, maiores serão as nossas chances e a possibilidade de nós nos apresentarmos na vida com mais sucesso, com mais crescimento, né? Mas para isso é preciso fazer essa viagem de que nos fala Francisco de Assis, que é a viagem interior, para ter coragem de olhar para as paisagens. O que eu vou fazer com uma terra queimada? Se nessa viagem eu encontrar algumas terras queimadas, que as minhas ações intempestivas atearam fogo, né? Nas nossas ações intempestivas, nós ateamos fogo na nossa natureza e criamos áreas áridas ou cheias de cinzas, de tocos queimados. O que eu vou fazer com uma terra assim? Está perdida? Não está perdida. Eu vou ter que me dedicar a ela. Eu vou ter que torná-la verdejante outra vez. Então eu preciso saber o que é em mim que não está bem, que está queimado. Quais são as terras queimadas no meu interior? Alguém me disse uma vez numa entrevista, para mim é a paciência. Eu sou de pavio curto. Meu filho, então pode alongar esse pavio. Então pode alongar esse pavio, porque o pavio curto não faz mal para o outro, faz mal para você mesmo. É uma terra queimada, é uma terra improdutiva, que nós vamos ter que dar um jeito de plantar outra vez nela. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que limpar essa terra, né? Afofar o solo outra vez e vou começar a buscar que sementes eu vou colocar para reflorestar essa árvore, né? Da paciência, da tolerância, do entendimento. Agora, nas pequenas coisas, se a gente não se dispor a lançar essas sementes, não vão nascer. Agora, se eu não reflorescer esta gleba queimada, toda vez que a vida me convocar a testar esta parte da minha intimidade, não vou encontrar nada para retirar dali. Então as minhas reações serão reações negativas, reações que vão trazer malefícios àqueles que estão comigo e a mim mesmo. Pode falar. Está pensando nisso, é identificar o problema. Identificar, exatamente. Se eu sou vaidoso, eu tenho orgulho, então eu tenho que tomar mais cuidado com isso. Exatamente.
Exatamente, tomar cuidado, é isso mesmo. Porque a gente, durante a nossa caminhada, a gente tem os enfrentamentos. Sim. De repente, aquele que a gente, na verdade, eu fico pensando isso, a gente não se conhece. Não. E na hora que acontece uma coisa, você é colocada à prova, aí tudo aquilo vem para fora. O problema é isso. O Armando disse uma coisa bem interessante. A gente não se conhece, exatamente. Mas quando é que a gente passa a se conhecer? Nas reações. A hora que a gente tem o enfrentamento, o comportamento interior, emocional que a gente dá, mostra quem a gente é. O problema é que nessa hora o orgulho aparece com toda a sua empáfia e desculpa aquela ação e tenta transferir a responsabilidade para alguém ou para alguma coisa. Né? Dificilmente a gente consegue fazer a análise ideal daquele comportamento. O nosso orgulho, ele recheia aquilo tudo com desculpas, né? E a gente não consegue fazer análise do porquê que a gente se reagiu daquela maneira. Não estou dizendo que que você não tenha razão e que a pessoa te fez uma grosseria. Não estou dizendo que o ato, a Joana não fala, ela diz isso na sua obra, não está dizendo que o ato da outra pessoa é um ato bom. Foi um ato ruim, sem dúvida, foi uma grosseria, foi uma coisa negativa, a pessoa não devia ter feito aquilo. Mas o problema não é ela ter feito, o problema foi a minha reação. Por que é que eu reagi assim? Aí eu volto naquele conceito que nós já conversamos muitas vezes e que está na obra da Joana e também está em outras obras espíritas, dizendo: nós não devemos, quando experimentarmos alguma coisa em nossa vida, perguntar por que o outro me fez o que ele fez. Perguntar por que é que eu reagi como eu reagi diante daquilo que ele me fez. Essa é a pergunta correta. Né? Porque as coisas acontecem de mim para fora, não é de fora para dentro. A minha vida, a vida que está organizada em volta de mim, ela é o reflexo do que está dentro de mim. Então, em vez de perguntar por que a Leia me feriu, né? Ou a Leia em relação a mim, ao invés dela perguntar por que o Davi feriu a Leia, ela tem que perguntar por que a Leia se feriu com o Davi. É diferente. Então, por que eu me feri com aquilo que a pessoa me fez? Né? Porque ferir-nos é um problema de quem fere. O mal é sempre um problema de quem faz. Agora, receber o mal é um problema meu. Agasalhar o mal é um problema meu. Aí é uma falta de estrutura minha. Como eu não tenho valores nobres, suficientes para sustentar a minha paz, o meu equilíbrio, inclusive sustentar um bom conceito de mim mesmo, eu não sou aquilo que os outros pensam que eu sou, nem para o bem e nem para o mal. Porque cada um nos julga segundo a ótica que tem, os seus valores. Então a pessoa está me olhando com os valores dela. Então ela tem uma visão a meu respeito que não é a verdadeira. É a visão dela. Como eu também não sou. Não sou exatamente aquilo que eu penso de mim mesmo. Porque não me conheço plenamente. E geralmente o meu orgulho me faz encontrar uma série de justificativas, às vezes até para os males que eu faço. E eu fico muito bem tranquilo acomodado nesse conceito. E não sou esse que eu acho que eu sou. A gente é alguma coisa bem diferente disso. Aí que tem que ter o cuidado, né? Desta análise natural e tranquila, de na hora, passado o frisson do momento, a gente se avaliar e perguntar-se: por que é que eu reagi assim? O que há em mim ainda? Mesmo que você tenha razão, isso não nos desculpa. Ter razão não nos desculpa a reagir mal contra os outros. Isso é um problema nosso. Se alguém me feriu, e eu tendo todo o direito, olhando pela ótica humana aqui, materialista, de me defender porque foi ofendido, e eu reagi, eu preciso avaliar por que é que eu reagi. Por que eu agi assim? Por que eu disse tanta coisa que ao meu semelhante o que eu disse? Porque tem uma pessoa que ela ouve um A e devolve o abecedário todo. Né? A, B, C, D, Z. Né? Aí depois passa aquele momento, só um minutinho, aí ela passa aquele momento, ela fala assim: eu não queria ter dito isso. Eu não podia ter feito aquilo. Mas eu não queria ter dito aquilo. Tanto queria que disse. Tanto queria que fez. Dizer que não queria não é verdade. Quem não quer não faz. A gente não teve equilíbrio para frear tudo aquilo e deixou o bicho sair, né? E para pegar esse bicho depois não é fácil. Olha, a coisa é complicada. Então, ou seja, aí a gente tem que avaliar por que soltou o bicho. Não é avaliar, né, avaliar também, olha o absurdo que a gente fala. Olha o que você me fez fazer. Isso é essa é a pior da justificativa. Olha, a gente transfere para o outro até a responsabilidade da negativa que nós tivemos diante da ação. Né? Isso é o que mais fazemos.
Olha o que você me fez fazer. Ninguém faz nada por causa de ninguém, a gente faz por por causa dos próprios sentimentos que tem, né? Porque o homem bom, ele não é corrompível. O homem bom, você não consegue molestá-lo. Não se faz mal a um homem bom, você não consegue fazer. Você não consegue fazer. O que for chegar nele, ele dilui tudo. Se você tentar, né? Se você atirar um monte de lama nele, ele vai tirar a lama do olho, né? Vai fazer assim para tentar te olhar. Vai lá, lava o olho e vai ficar te olhando. Com a misericórdia e a piedade que deixa o agressor pior do que se ele fosse bofeteado, né? Porque ele não se sente ofendido. Ele não acredita ter qualquer recurso a mais do que quem quer que seja para se sentir ofendido. Que é o que aconteceu com Jesus, que na hora extrema, da dor extrema dele, quase expirando, ele olha para os céus e ainda pede perdão a Deus por nós. A gente bateu nele, crucificou ele, fez tudo o que tinha para humilhá-lo, e ele olha para Deus e fala assim: Pai, perdoa-eles, eles não sabem o que fazem. É o que a Joana de Anjos fala numa outra obra: aquele que te feriu não sabe o mal que te fez. Se soubesse, não teria feito. Não sabe. Fulano sabe muito bem o que ele está fazendo. Não sabe. Se ele soubesse, não faria. Não faria. São as nossas ilusões, aquilo que a gente acredita ser a verdade, que faz a gente agir e reagir como somos. Somos altamente iludidos a respeito dos outros e, sobretudo, de nós mesmos. Nos achamos todo poderoso, né? A gente se acha e aí a gente reage, a gente se explode, fere, machuca, magoa. Somos iludidos e é a nossa ilusão que faz isso. O homem que se conhece, que ele tem misericórdia, ele tem piedade da ação do outro. Quanto pior a ação do outro contra ele, mais amor pelo outro ele tem. Que é o que eu já disse a vocês, repito sempre, porque encaixa sempre nos assuntos, perguntando à benfeitora: quando eu vou saber que eu estou perdoando? Já que o perdão pode ser muito bem camuflado por nós e a gente não está perdoando coisa nenhuma e dizer que está. Ela disse assim: quando você for às lágrimas de compaixão e misericórdia por aquele que te feriu. Ao invés de lágrimas de revolta, de ressentimento, de mágoa, de ódio, né? Por que você está chorando de ódio do fulano porque ele fez um negócio contra mim? Ou seja, lágrimas de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento. Essas lágrimas não interessam a Deus. Não interessa. E não adianta ficar assim que não vem nenhuma ajuda para você nessa hora. Você fica sozinho, fica consigo mesmo. O ressentido, o magoado, o odiento está por conta de si mesmo. E dá de uma meia dúzia em volta que também pensa e sente do mesmo jeito. Que fica lá do lado: isso mesmo, vai lá, se defenda. Vai defender a sua honra, meu filho, vai lá. E aí a gente se inflama, né? Então, não tem defesa para o mal, contra o mal. A defesa contra o mal é o bem. Acendeu a luz, a treva bate em retirada. Né? Mas nós somos iludidos, temos ilusões a nosso respeito. E essas ilusões fazem a gente achar que a gente não pode ser ofendido, que ninguém pode dizer nada pra gente, que a gente tem que ser respeitado. Não, eu não tenho que ser respeitado, eu tenho que respeitar. Se os outros vão me respeitar, isso é um problema deles, não é um problema meu. Mas eu tenho que respeitar. Se eu quiser ser feliz, eu tenho que respeitar. Porque a minha felicidade não depende do que eu vou receber de ninguém. Então, mas se eu quiser ser feliz, eu tenho que criar um clima de tranquilidade, de harmonia dentro de mim e desenvolver um sentimento bastante complexo, né? Que a gente tem muita dificuldade para trabalhar ele. Desenvolver a humildade. Porque é a humildade que vai nos ensinar que nós não dependemos de nada, de ninguém, de coisa alguma para ficarmos bem. Mas o bem que nós fazemos nos faz bem. O bem, o amor, a ternura que nós fizermos é o que nos faz bem. Você quer falar alguma coisa, Anderson? Pode falar. Lembrando, né, que na verdade a gente tem um roteiro muito didático desse do autoconhecimento, que é aquele proposto por Santo Agostinho. Mas por que é tão difícil você seguir aquele roteiro? É mesmo você conhecendo? Porque se você seguir aquele roteiro, você conseguiria se conhecer um pouco melhor. Né? Inclusive lá tem as perguntinhas, né? Tem. Exatamente, muito didático.
Então eu fico imaginando assim, se a gente escrevesse aquelas perguntinhas numa folha e deixasse na cabeceira da cama, mas eu pelo menos não fiz isso, né? O que nos leva, de repente assim, você fala, eu preciso me autoconhecer. É o orgulho, o que nos leva de repente a fugir daquelas perguntas? O orgulho é o princípio de tudo, né? Ou seja, o medo, né? Quanto mais orgulho... Então, mas são filhos diletos do orgulho, né? A violência, o egoísmo, a falta de cortesia, a falta de doçura, a falta da humildade, tudo filhos diletos do orgulho, né? Então, à medida que nós vamos... Só que não adianta a gente falar assim, só dizer, eu preciso deixar de ser orgulhoso. Só isso não adianta, esse é o compromisso, essa é a proposta. Mas eu tenho que empreender ações para isso. Então tá bom, então quando uma pessoa me ofender, fizer alguma coisa, eu vou calar. Tudo bem, você pode calar, mas continuar gritando por dentro. Tomara que caia um avião na cabeça dele, né? Tomara que seja atropelado por um trem, tomara que, né? E a pessoa fica... Não adianta, então, ou seja, só calar não adianta. Calar é um primeiro passo, mas isso é só a contenção. Agora, eu preciso tomar providências. Só tem um jeito de eu conseguir, né, diminuir o nível do orgulho e calar todos esses impulsos automáticos que eu tenho, desenvolvendo valores nobres. E onde que eu desenvolvo valores nobres? Através da caridade. Jesus disse isso. Ama o teu semelhante como a ti mesmo. Faz para o teu semelhante tudo quanto gostarias que fosse feito a você. Quando vestirdes ao que está nu, quando você visitar o que está doente, quando você dá água fresca para aquele que está sedento, quando você se importa com a fraqueza, com a dor, com a dificuldade, com a penúria, com o sofrimento dos outros, quando a gente começar a fazer isso, nós começamos a tratar as feridas que o orgulho abriu em nós. Porque, na verdade, o que é a reação automática? É a ferida aberta que os outros botam o dedo. A gente tem a ferida aberta no coração. As pessoas chegam e fazem o quê? Toca exatamente onde não devia. Aí a gente reage. Mas se tiver cicatrizado, se alguém chegar aqui e bater com o dedo no meu braço, eu só vou olhar quem foi que bateu. Mas, tudo bem. Agora, se tiver uma ferida aberta aqui, infeccionada, dolorida, que não pode nem passar perto, que ela já dói. A pessoa chega e taf o dedo. O braço já vai imediatamente, entendeu? O braço já vai como diz o caipira, no focinho do outro, né? E, tum. Por quê? Uai, doeu? Tá doendo, meu filho. Você vai botar o dedo aí na minha ferida? Tá doendo? Tira a mão daí, né? Então tem que fechar, cicatrizar a ferida. E tem um monte de feridas abertas que o orgulho abriu na nossa natureza, das nossas imperfeições. Tem um monte. Não é difícil acertar, uma delas acerta. Basta que qualquer reação, por mínima que seja dos outros contra nós, acerta em cheio. Porque tem um monte delas. Qualquer coisa. Bastou... Gente, às vezes não precisa fazer nada. Às vezes o jeito da pessoa olhar pra gente, a pessoa olha... Ó, você viu o jeito que ele me olhou? Ué, o que tem? Fulano me olhou atravessado. O que é olhar atravessado? Até hoje eu não sei o que é olhar atravessado. Olhar não é para frente, para o lado, atrás não dá para olhar porque a gente não tem olho na nuca, né? Então a gente só pode olhar mais ou menos um raio de 180 graus, né? Como diz um amigo, que ele deu uma guinada de 360 graus na vida dele. Eu falei, então você não mudou, né? 360 graus, você saiu daqui e voltou no mesmo lugar, né? Você quer mudar a sua vida, você tem que dar uma guinada de 180, né? Sair de um rumo e ir para o outro. Eu fiz uma mudança de 360 graus na minha vida. Eu falei, ô meu filho, então danou-se. Então fica... Não é, ele mudou, ele não sabe a matemática. Ele voltou no mesmo lugar, não tem jeito. Ainda sobre essa questão do autoconhecimento. Desde jovem a gente ouve falar, conhece a ti mesmo, Sócrates, aquela coisa toda. A gente fica procurando durante a... Mas vem aqui agora com um ensinamento bastante prático, a meu ver, como está certo. Toda a dificuldade é uma oportunidade que você tem para... A sua reação diante da dificuldade é a oportunidade de autoconhecimento. Exatamente. A reação diante da dificuldade é a oportunidade da autovisualização. Nós nos visualizamos nas nossas reações. É na reação que você se visualiza. Então,
Não é, como a Mary falou, entendeu? É nas reações. Você reagiu, pode ser que na hora, no exato momento, a gente não consiga avaliar, né? Tocou a ferida, a reação é automática. Então a gente não... Isso é para todo mundo. Não adianta dizer, eu vou me controlar. Ah, mas eu quero ver quem me tira do sério. Aquele dia vai ser o pior dia da sua vida. Vai ser tudo quanto é teste que vai aparecer, né? Então, às vezes, no momento, a gente não consegue avaliar. Mas esfriou o sangue, passou o momento, faz uma avaliação. Será que aquela reação que eu tive foi boa? E nunca ficar procurando nos outros resposta. Procurar em nós mesmos. Por que é que eu reagi assim? Independente de a gente ter razão ou não. Porque Jesus tinha razão e não reagiu contra a humanidade. Para deixar o maior código de moral e ética que a humanidade já teve, ele agiu com amor e não reagiu contra ninguém. Ele só agiu com amor. E ele falou que é o único caminho, viu? Ninguém, olha a colocação dele, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém. Então não tem outro comportamento. Ou a gente faz como ele fez, ou então nós estamos danados. Estamos tudo estrepado, como diz o baiano. Estamos estrepados. Ou a gente faz o que ele fez, não tem jeito. Tem que ser do jeito que ele fez. Não tem outro jeito. Ninguém vai ao Pai. Agora, a gente pode demorar no caminho contrário se a gente acha que é para lá. Então vai. Vai chegar uma hora que, cansado de caminhar para lado nenhum, de só cair em buraco, de levar só burdoada, de sofrer, a gente vai olhar para Deus e fala, Senhor, como é que é mesmo aquela história lá do Jesus? Onde que é mesmo o caminho? Ele vai falar, para lá, meu filho. Nossa, mas eu andei 500 quilômetros. Agora tem que andar 500 quilômetros de volta. Porque Deus não vai pegar a gente daqui e levar a gente nos 500 quilômetros que a gente andou. Aí é hora de refazer o caminho. Refazer o caminho. Porque todas as nossas ações têm consequência. Cada ato, cada pensamento, cada sentimento. O que nós deixarmos pelo caminho, teremos que caminhar pela mesma estrada refazendo. Então nós teremos que caminhar por ali, refazendo a caminhada. Então quanto antes a gente acordar e voltar, né, direcionar-se de novo na direção do que ele nos ensinou, tão rápido a gente vai ser feliz. Esse é o caminho da felicidade. Não tem outro caminho. Não tem outro código, não tem outra coisa para seguir. Então, se a gente está iludido que vai aparecer alguma tese mágica, alguma coisa, não tem outro caminho. Eu sou o caminho da verdade e da vida, falou ele. Eu sou. Ele não falou que tinha outro. Então, não tem jeito. É para lá, né? Então, o que nós vamos fazer com as feridas que o orgulho abriu em nós? Procurarmos o bem para poder desenvolvermos sentimentos nobres. Eles vão fechando as feridas. Fora da caridade, disse Kardec, não há salvação. Quando a gente se importa com o semelhante, quando a gente visita o doente, quando a gente dá comida àquele que tem fome, quando a gente perdoa aquele que nos ofende, ou pelo menos olha para ele com piedade e tem compreensão, embora não aprovando o ato, mas tentando encontrar uma justificativa plausível para o ato dele, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, que aquele que está desenvolvendo bons sentimentos, o que ele faz? Ele olha para aquele que feriu e tenta achar uma desculpa para a atitude dele. Ele estava num mau momento, ele não estava bem, deve estar acontecendo alguma coisa com ele. Ao invés de odiá-lo, detestá-lo, tentar encontrar nele alguma desculpa que justifique a atitude dele, até que a gente possa olhar para ele sem sentir-se magoado de maneira nenhuma. A Joana diz, magoar-se é uma realidade de todos nós. Permanecer magoado ou guardar mágoas aí é um problema nosso. Magoar-se faz parte dessas reações automáticas às feridas que nós temos na alma, que o orgulho abriu. Agora, permanecer magoado, guardar mágoas, aí já é uma outra história. Então nós temos que rapidamente diluir, né? Se feriu, procure em si mesmo. O que falta ainda para mim desenvolver para eu não me ferir mais? Não é importante se as pessoas vão fazer do jeito que eu quero. Não é importante se as pessoas vão me deixar fazer isso ou deixar fazer aquilo. Não é importante. O importante é eu estar disponível. Né? Estar disponível. Eu acho que eu devia lavar aqueles vidros. Tô prontinho, aprendi, estudei tudo que tinha para lavar vidro. Vou chegar lá e vou lavar o vidro. Alguém chega e fala, não senhor, eu vou lavar esse vidro. Você vai amontoar a cadeira. Aí a gente fala, quem ele pensa que é, né? Eu me preparei tanto para lavar os vidros, agora chega aqui e me manda arrumar a cadeira. E aquela crise, né? Que o orgulho faz remoendo no nosso coração. Seja um bom empilhador de cadeira. Esquece o vidro.
Alguém lá do outro lado achou que você seria mais útil empilhando cadeira. Você tem outra coisa para desenvolver, né? Ah, mas eu estudei tanto, aprendi como é que lava o vidro. Ótimo, ótimo. Você ganhou um conhecimento, né? Agora vai aprender a empilhar cadeira, né? Pronto. O que importa? Nós não queremos ser contrariados. Por quê? Porque o nosso orgulhozinho abriu feridinhas dentro da alma da gente. Então, quando os outros não fazem o que a gente quer, não reagem como nós gostaríamos, a gente se arvora contra eles. Porque não se conhece. Sempre analisou os atos dos outros, nunca analisou os seus mesmos. Sempre achou absurdas e horríveis as reações dos outros, nunca teve o mesmo parecer a seu próprio respeito. Isso é terrível. Que enquanto a gente não se conscientizar disso, não há crescimento. Estamos patinando. E os espíritos dizem que a gente pode passar várias vidas patinando, achando que está certo. Vem numa vida, deixa o orgulho controlar a gente. Vai embora falido, fala, agora eu não vou errar mais. Eu fui estúpido porque eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, tá bom. Aí promete, vem aqui de novo. Aí encana de novo com as coisas e vai embora falido outra vez. Aí olha de lá de novo, não, agora eu vou acertar. Reencarna de novo, né? Agora eu vou reencarnar do lado da Margarida. Ai, da Margarida, né? Cadê a Margarida? Não, a Margarida está ali. Então, agora eu vou reencarnar, né? Ah, agora eu vou reencarnar do lado do fulano. Agora eu vou reencarnar do lado do ciclano. E aí chega aqui não tem jeito. Aí por que não tem? Aí o espírito vai descobrir que não tem jeito por um fator. Ele não tem valores suficientes para sustentar os seus propósitos. Ele faz uma programação, faz um monte de programação, mas não tem valores para aquilo, não tem esforço, não sabe fazer. Isso é em qualquer profissão, em qualquer coisa. Se você não estudar, não aprender, não se especializar, você não faz a tarefa, né? Um aluno que entra na faculdade de medicina já vai fazendo cirurgia, logo que entra lá já vai cortando os outros? Não vai, né? Ele vai ter que esperar muito tempo, depois vai ter que fazer uma especialização e não vai sair de lá cirurgião, né? Ele vai aprender, e assim como o engenheiro também, como a outra profissão também. A gente vai ter que primeiro aprender. Aí o espírito descobre que o que falta para ele é valores. Não adianta eu fazer proposta, falar que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cadê os meus valores? Aí então ele pede uma vida mais modesta. Eu não quero essas facilidades, não quero aquelas facilidades. A Margarida, o José, o Antônio e o Sebastião, deixa para lá por enquanto. Vou reencarnar no meio de gente que possam me ajudar a desenvolver esses valores que eu preciso. E pede então experiências na vida para que a vida lhe ajude a desenvolver os valores. Chegando aqui, impulsionado por essas experiências, os seus sentimentos então indicam ele para o caminho que ele deve ir. E aí então a humildade nasce, os bons sentimentos nascem. São aquelas pessoas, aqueles verdadeiros heróis que a gente vê por aí. Pessoas que a gente reclama para cuidar de um filho. Ah, não sei, meu filho dá muito trabalho. A pessoa vem, adota 40 filhos. 40, como uma senhorinha perto de São Paulo, há pouco tempo atrás, numa entrevista, 45 filhos, uma senhora de quase 80 anos de idade. Cuidava sozinha de 40 crianças. Quem são esses heróis, esses espíritos? Esses que eu acabei de falar. Espíritos que se conscientizaram, que precisam das experiências de doação, de amor, de caridade na Terra, para ganhar os valores, para que depois, fortalecido, ele possa fazer os enfrentamentos daquilo que ele deixou para trás na sua estrada. Que precisa então, bom, agora eu posso reencarnar com a Margarida, porque agora eu vou conseguir aceitá-la, ou ela vai me aceitar agora, porque quando ela olhar para mim, ela vai sentir que eu estou melhor. E ela vai me aceitar e eu vou conseguir resolver o meu problema com ela. Vou conseguir conquistar a Margarida de novo, o José de novo, o Antônio de novo, né? Eu vou conseguir conquistar ele agora. Mas sem valores, não se faz nada. Uma empresa não dá a um empregado que não tem uma especialização um trabalho especializado para fazer. Ele não vai conseguir fazer. Uma máquina delicada que somente um especialista sabe mexer nela, como é que você vai dar a uma pessoa que só sabe fazer faxina? É nobre as duas coisas. Tanto é nobre fazer faxina, quanto é nobre operar a máquina. Mas você não pode inverter as posições, porque pode ser que o operador da máquina consiga fazer mais ou menos a faxina. Mas o faxineiro não vai de maneira nenhuma operar a máquina. Ele vai destruí-la, porque ele não sabe. Então a gente vai ter que pedir à vida, e aproveitando a nossa existência, é um momento para a gente desenvolver esses valores, né? Visitar os doentes, amparar os aflitos, dar alimento àquele que tem fome,
Jesus deu todas as receitas. Lembrando sempre que tudo que nós fizemos aos outros é como se nós estivéssemos fazendo a nós mesmos. Para a gente poder ter isso como aferidor. Eu teria coragem de fazer isso a mim mesmo? Então não vou fazer para o outro. Estávamos numa sopa há muitos anos atrás, lá no Caminho da Esperança, quando a Ana Jaicy estava perto de nós e uma pessoa perguntou para ela: ô Ana, como é que a gente deve fazer a sopa para os assistidos? Ela fala assim: do jeito que você faz a sopa na sua casa para dar para sua família. O que você colocaria na mesa? Para os seus filhos comerem, para o seu esposo comer, para vocês comerem. Então é essa sopa que você tem que fazer. Você colocaria legume estragado na sopa da sua família? É engraçado, a gente vai no mercado e escolhe os melhores, né? Se tiver mais ou menos, se tiver meio manchadinho, não pega não. Se a verdura tiver um pouquinho murcha, fica para lá. Mas quando é para caridade, então a gente chega, vai qualquer coisa. Ainda tem gente que fala assim: não, como é que chama? Aqueles bigatinhos, né? Ah, é proteína. É proteína, não tem importância não, e vai botando. Você colocaria essa proteína na sopa dos seus filhos, da sua casa, da sua família? E pior que é, não, doutor? Mas você colocaria? Então não faça para o outro o que você não faria para si mesmo. Receita de Jesus. E aí a gente vai fazendo o quê? Desenvolvendo os valores verdadeiros e reais que vão nos ajudando depois a fazer os enfrentamentos devidos. E fechando o quê? As feridas. Porque quando eu faço uma coisa por amor, aquilo que eu construí pelo ódio e pela dor no meu coração, ele se desfaz, cicatriza. O efeito fica anulado. Eu cicatrizo aquela ferida. Onde a gente aprendeu, onde a gente desenvolveu uma virtude, nunca mais erramos ali. Toda virtude conquistada é uma virtude incorporada à nossa essência. Mas não é fácil ganhar virtude, viu? Não é uma coisa que eu devo fazer por 2, 3 dias e abandonar. A Joana de Ângeles, ela diz assim numa outra obra dela: faça o bem ininterruptamente, por toda a sua vida, para que esse bem possa incorporar-se à sua natureza. O Dr. Bezerra também diz: faça o bem por uma vida inteira, para que numa outra encarnação o bem te seja inato. Para que o bem nasça conosco, a gente tem que exercitar ele uma vida. Não é por um tempo, é uma vida toda. Aí sim, aí a gente consegue incorporar aquele sentimento. Só que tem uma coisa, né? À medida que a gente vai fazendo, a gente já vai ficando melhor. Já vai se tornando melhor, vai ficando mais tranquilo, vai ficando mais suave. Sabe quando a gente percebe que está melhorando? Quando a gente deixa de dar importância para algumas coisas. Você passa perto de algumas coisas que te irritava, que te deixava aborrecido, e olha para aquilo e fala: ah, deixa para lá. Isso não é importante não, né? Deixa para lá. Aí a gente percebe que está crescendo. A gente percebe que está melhorando, que está aos poucos mudando a nossa realidade íntima, né? Então essa é a proposta da doutrina espírita, né, para a nossa modificação. Então que a gente possa então aproveitar desse único item que nós vimos hoje, né? Nós vimos um item só. Para a gente se livrar das injunções dolorosas, né? Especialmente da enfermidade. Que na verdade a enfermidade nada mais é do que os processos de ressonância da alma no corpo, né? Nós temos um constante emitir de ondas que vem do espírito para o corpo, constantemente. Se essas ondas forem de baixo teor, desequilibradas, desarmonizadas, o corpo adoece. Se nós mudarmos essa realidade íntima, o jeito de sentir, o corpo reage também. Nós corrigimos o nosso corpo, corrigimos as doenças, corrigimos as anomalias, quando nós então mudamos também o nosso jeito de sentir. Então tudo está radicado, tudo está fundamentado, enraizado no sentimento. Os nossos sentimentos são exportadores de saúde ou de doença, de paz ou de tormentas e desequilíbrios, né? Por isso é que é importante buscarmos a nobreza de sentimentos. O homem nobre, ele tem no coração uma alegria de viver. E essa alegria é impulsionadora da sua paz. O Cristo não nos ordenou que ficássemos cobertos de cinzas ou que colocássemos um manto escuro para nos esconder da vida ou das pessoas. Ao contrário, convidou-nos a estar onde os nossos irmãos estão. Asseverou, inclusive, que deveríamos amar como Ele amou. Ama o teu semelhante como a ti mesmo, e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um amor incondicional, um amor de esperança, um amor de pai, de mãe, de filho, de irmão, de amigo.
um amor que nunca fenece, porque o amor possui asas gigantescas que fazem planar sempre as boas atitudes daquele que o detém. O amor é intocável, indestrutível. Aquele que ama não teme por si mesmo, mas está sempre pronto a auxiliar os outros, temendo pelo sofrimento alheio, desdobrando-se em serviço. A caridade passa a ser, no coração daquele que ama, um sentimento perene, iluminativo. Tenhamos sempre misericórdia dos nossos irmãos, tanto quanto desejamos que Deus tenha de nós. Ao erigirmos-nos, ao nos levantarmos, ao estendermos as mãos aos céus, pedindo a Deus na oração dominical: Pai nosso que estais nos céus, nos lembremos que Ele é o nosso Pai. E nele então possamos encontrar as forças, as luzes que o seu Filho bendito, nosso irmão maior, Jesus de Nazaré, veio trazer para nos guiar. Que seja feita a vontade sublime e amorosa do Cristo em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.